Então, vamos lá ao painel 3 desta manhã com o tema A Importância da Supervisão e Fiscalização. Como moderador deste painel, eu convido ao palco o senhor Rogério Nogueira da Silva, delegado regional do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Já apresentando, o Rogério é graduado em Física pela Universidade de São Paulo, é técnico eletrônico na Fundação Bradesco. Ele participou da Conferência Internacional de Pesagem na Alemanha. É delegado no IPEM de São Paulo, onde, além da vigilância de mercado, atua contra as fraudes em bombas de combustível, atendendo a permissionárias, indústria e comércio nas divisões de qualidade, veículos especiais, produtos pré-embalados e instrumentos de medição. Muito bem-vindo, Rogério. E para compor este painel, convido ao palco o senhor Felipe Batista Garcia Ferreira, chefe da DISME, Divisão de Supervisão em Metrologia Legal. Convido o senhor Fábio Lopes, da DICOL e Metro. E, finalizando, eu convido o senhor Alessandro Soares Olímpio, engenheiro de projetos e integração da PowerZoom Comércio. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Rogério, as suas palavras iniciais antes de eu apresentar a primeira palestra. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto no Metro Legal, convite da Remesp, participando pelo órgão delegado IPEM do Estado de São Paulo. E agradeço mais uma vez de estar junto com vocês num painel que espero que mostre a importância do trabalho que é feito pelos órgãos delegados, pelo órgão regulador, que é o Inmetro, e tem também uma outra empresa que está aqui, que tem uma solução. Hoje a gente fala a importância do controle metrológico, a importância que a gente tem para garantir eu promover justiça na relação comercial, industrial, segurança para o consumidor. E esse painel espero que traga a necessidade de mudanças que exigem hoje, que é transformação digital, uso de novas ferramentas e tecnologias para a gente melhorar um serviço que é feito da fiscalização, da vigilância de mercado e a supervisão. Temos um assunto que vai voltar à tona, que é a questão do e-commerce, de comércio de instrumentos não regulamentados que entram e estão aí no mercado sendo comercializados. Tem um assunto importante também, os órgãos de fiscalização eles têm diminuído, têm encurtado o alcance. Não quer dizer que a gente tem braço curto, porque o pessoal trabalha todo dia em campo aí para cada vez mais a gente tentar e precisar, e isso mostra a necessidade de transformação digital no trabalho que é realizado hoje pelos órgãos delegados. E nessa questão, já falando de transformação, de inovação, tem a presença aqui de um novo modelo para a fiscalização, por exemplo, em medidores de velocidade. Não sei quem acompanha, vou deixar para o Alessandro apresentar, mas para quem faz a fiscalização de medidores, coloca em risco, já foi apresentado ontem pela Percons, né, a necessidade e o perigo. Então, hoje a gente vê a necessidade real de mudança em alguns processos. Então, eu espero que depois, no final, tenham muitas perguntas, e perguntem bastante para os meninos, está aqui, pessoal do Inmetro, eu também do lado do IPEM, e novas tecnologias apresentando. Fica com vocês os nossos
palestrantes aqui. Então vamos lá, como o primeiro case deste painel, cujo tema é e-commerce, ações para minimizar a entrada de instrumentos irregulares no mercado. Apresento o Sr. Felipe Batista Garcia Ferreira, chefe da DISME, Divisão de Supervisão em Metrologia Legal. Apresentando, o Felipe possui formação e especialização nas áreas de metrologia, gestão e produção industrial. Trabalha há 9 anos no Inmetro, todos dedicados à metrologia legal. Muito bem-vindo, boa apresentação. Olá, bom dia. É uma satisfação a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar um pouco das atividades que o Inmetro, né, mas mais especificamente no nível da DIMEL, da Metrologia Legal, as iniciativas que a gente tem desempenhado para como parceiros da indústria, do segmento de instrumentos de medição, para a gente fazer cada vez mais o segmento avançar. Enfim, dessa vez eu fui convidado para falar sobre um tema um tanto complexo. É uma oportunidade boa de explorar esse tema, mas é uma responsabilidade muito grande falar em nome do Inmetro sobre esse tema, porque é uma abordagem cada vez mais necessária do ponto de vista fiscalizatório, do ponto de vista da supervisão, e é igualmente um segmento, um assunto cada vez mais importante para nós, porque enseja desafios que a gente tem enfrentado sempre, que é sempre a questão de infraestrutura, de recursos necessários para fazer isso acontecer. Mas enfim, especificamente falando sobre as ações para minimizar a entrada de instrumentos irregulares no mercado nacional, eu vou falar um pouco do que a DISME, Divisão de Supervisão e Metrologia Legal da DIMEL, tem feito para tentar agir de modo contundente na mitigação desse mercado que muito tem lesado a indústria nacional. E aí eu começo contextualizando, né? Nesse contexto, se houvesse uma resposta simples para essa pergunta, para uma pergunta do que são basicamente os instrumentos irregulares que a gente está falando, uma resposta simples, bem simples de fato, seria respondida com o que está na tela. Esses instrumentos irregulares são basicamente instrumentos sem modelo aprovado pelo Inmetro. Mas isso, se eu responder somente isso, eu estou fazendo igualmente uma provocação, porque pelo que já foi exposto aqui, talvez seja somente a etiqueta, seja a ponta do iceberg, a classificação de instrumentos sem modelo aprovado. Muito bem apontou a Amarante, esses instrumentos trazem consigo, por não terem a aprovação do Inmetro, trazem consigo inúmeros problemas de construção, problemas de desempenho, problemas que já atingem a esfera da sonegação, o impacto no mercado como um todo, porque acabam impactando os resultados obtidos, enfim. A entrada desses instrumentos no mercado é bem danosa para o segmento, e não ter o modelo aprovado pelo Inmetro é somente a indicação de que temos aí uma cadeia de problemas sendo iniciada a partir dessa evidência que a gente pode adotar como uma resposta simples. E aí eu faço uma pergunta igualmente simples, mas que dá início, a meu ver, a uma resposta cada vez mais complexa, né? Por que há instrumentos irregulares à venda no mercado nacional? Existem elementos que nos permitem começar a investigar esse problema e responder combater, né, de fato, esse problema. E aí eu respondo essa pergunta, né, por que há instrumentos irregulares à venda no mercado nacional, com algumas respostas igualmente simples. Há instrumentos irregulares à venda no mercado nacional porque existe quem venda, existe quem compra,
existe um canal, existe onde comprar e onde vender esses instrumentos, e existe formas desses produtos entrarem no país. Então, nós temos aí pistas de como a gente pode agir para combater esse segmento. A gente pode, de modo simples, escolher somente um e atacar. A gente pode, de modo um pouco mais complexo, escolher todos esses segmentos e tentar combater em todas as frentes esse mercado irregular crescente no Brasil. E aí, se a gente tem quem venda, nós temos a figura do vendedor, temos quem compra, temos a figura do consumidor. Se temos onde comprar e vender, nós temos a figura dos canais de venda, que muito já foi falado aqui, e nós temos também os canais de importação, que é por onde esses instrumentos entram no Brasil. Eles, obviamente, não são fabricados no país, eles são importados, eles muitas vezes vêm do continente asiático, e a gente tem cada vez mais evidências de que esses instrumentos são importados já na sua forma final, né? Não são montados aqui ou manufaturados aqui de alguma forma. Então, com esse horizonte em mente, com essas figuras em mente, a figura do vendedor, a figura do consumidor, dos canais de venda, dos canais de importação, o Inmetro tem feito, a DIRME especificamente na Diretoria de Metrologia Legal, tem feito esforços para atacar cada um desses segmentos para que em todas as frentes hajam iniciativas que minimizem ou mitiguem a comercialização, a existência desses instrumentos no mercado nacional. E aí, começando com quem compra, o consumidor, eu trago aqui dois exemplos comuns das nossas ações para mitigar esse tipo de consumo de instrumentos irregulares. Ali tem uma notícia do órgão delegado do Piauí, que tem feito cada vez mais ações repressivas contra esse tipo de instrumento, mas temos ali, pela quantidade, vocês podem ver que temos no máximo 20 balanças ali. Se considerarmos o volume de instrumentos, até que o Amarante citou, são quantidades insignificantes, considerando o tamanho do mercado, né? São esforços cada vez maiores dos órgãos delegados. O presidente da ANOID, o Arthur, aqui citou muito bem que lá na Paraíba também tem sido feito cada vez mais ações para combater esse tipo de prática, esse tipo de consumo, mas para nós, eu particularmente compartilho dessa opinião, é cada vez mais doloroso esse tipo de ação, de fiscalização, porque parece ser um processo em que todo mundo perde. Perde o consumidor, que por vezes, na maioria dos casos eu diria, sai lesado duas vezes, porque ele compra, por vezes por desconhecimento, um instrumento irregular, achando que está fazendo correto, porque falta informação adequada para que ele faça o consumo consciente de um instrumento legal. Há, por parte dos órgãos fiscalizadores, dos órgãos delegados, o esforço de ir até esses pontos em que os instrumentos estão presentes. E se não em todas as vezes, na maioria das vezes, há um conflito direto entre o fiscal e o detentor do instrumento, porque ele, na sua posição, acredita estar fazendo a coisa certa, mas ele é informado de que há uma irregularidade ali, ele se sente lesado, porque por vezes ele gastou parte do seu lucro comprando aquele instrumento, então ele tem um instrumento apreendido, ele fica sem o seu meio de comercializar o seu produto, e aí, por vezes, não é raro haver conflitos quase em vias de fato, né, para que eles resistam e queiram impedir que o IPEM saia com o instrumento do local, e é uma situação terrível, porque mancha institucionalmente a percepção de um órgão que é aliado de quem faz a coisa certa, porque a pessoa começa a achar que o IPEM é um oponente, né, é alguém que está contra ele no seu ganha-pão diário. No final das contas, se a gente tirar 20, 100, 200 instrumentos do mercado a cada mês, a gente está fazendo uma pequena interferência nesse mercado crescente. Então, enfim, há quem compre, há formas de impedir que esses instrumentos estejam no mercado, mas, a princípio, se essa fosse a nossa única iniciativa, a gente estaria fazendo um trabalho de enxugar gelo, como dizem comumente. Não me parece ser a solução que mais vai resolver esse problema que a gente tem no mercado nacional.
opinião minha, mas de quem tem acompanhado cada vez mais esses esforços para combater a prática no mercado final. Mas em seguida a gente tem também quem vende e os canais de venda. Para mim, começa aí talvez a indicação de uma solução mais inteligente, de uma solução que mitigue a exploração desse tipo de ilegalidade, né, de irregularidade, por que não de crime. Nós temos aí algumas imagens que foram retiradas, né, foram registradas numa operação liderada pelo Inmetro, mas realizada pelo IPEM São Paulo, no armazém de distribuição de um e-commerce muito grande, talvez o maior do Brasil, que foi muito exitosa. Foi uma experiência piloto que nós tivemos, porque não é de hoje que nós temos enfrentado desafios grandes para conseguir interagir, conversar, estabelecer acordos e diálogos com as plataformas de e-commerce, que são os principais canais de distribuição desses instrumentos irregulares no país. E aí, depois de tentar algumas vezes conversar com as plataformas, a gente se sente desgastado, porque por vezes parece que o acordo vai avançar, ele retrocede um pouco. A conversa parece que vai avançar, ela retrocede um pouco, e existe um silêncio por parte da plataforma, a gente fica sem muito o que agir, e a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente chegou à seguinte conclusão: então vamos fazer um mecanismo vamos fazer a fiscalização que a gente faz com o consumidor na porta dos distribuidores, dos canais de venda. E com isso, a gente já tentou no passado, por exemplo, entrar em contato e falar: olha, temos esses anúncios aqui, a gente precisa tirar, vocês precisam impedir que esses vendedores anunciem. E a resposta, por vezes, era: olha, a gente até pode fazer alguma coisa, mas a gente não tem responsabilidade sobre o que está sendo vendido, a gente não sabe bem, a gente não tem toda a gerência sobre o que está sendo anunciado, a gente é só a plataforma, a gente é só o canal. E já argumentamos por vezes que isso não é uma resposta aceitável, mas enfim, buscando fazê-los perceber que eles são também parte do problema e precisam nos ajudar como parte da solução, a gente fez o seguinte: mapeamos todos os anúncios que são modalidade full, que é uma modalidade em que o instrumento está no armazém da plataforma. Então, esses instrumentos já estão armazenados na plataforma, e quando ele é comprado, a entrega deles vai lá, recolhe e destina ao consumidor final. Mapeamos todos os anúncios que são dessa modalidade, identificamos: olha, todos esses instrumentos estão armazenados em algum dos armazéns deles. Mapeamos quais armazéns seriam os apropriados para a gente visitar, e fizemos uma visita. E chegando lá, evidenciamos todos esses instrumentos armazenados na localidade. Nessa primeira ação piloto, foram 78 instrumentos apreendidos. A gente desconfia, né, que havia mais, mas acaba que eles só foram nos mostrando os anúncios que a gente identificou. Mas enfim, com essa ação, a gente conseguiu identificar, primeiro, que as plataformas são de fato, no mínimo, coniventes com essa prática, então é preciso haver algum tipo de ação, algum tipo de mecanismo que nos ajude a combater essa prática. Ficou evidente também que essas plataformas hoje são cada vez mais os canais que fazem esses instrumentos chegarem em cada canto do Brasil, então elas precisam de fato assumir a parceria conosco, ou então serem pesadamente responsabilizadas pelo que tem feito, porque isso não pode ficar impune. Enfim, é uma ação que a gente tem cada vez mais explorado, mas vou falar um pouco mais ao fim sobre objetivos que a gente tem de firmar acordos de cooperação, para que a gente não precise ficar insistentemente indo pessoalmente até os centros de distribuição, por exemplo, pensando cada um desses lotes para tirar do mercado. A gente quer que isso nem precise acontecer, a gente quer que haja, por parte das plataformas, uma iniciativa para impedir que esses instrumentos cheguem lá, que eles sejam, de fato, pulverizados no mercado por essas plataformas. E há também, para mim, a principal ação que nos cabe, porque ela age
digamos, no atacado, que são as formas de repressão aos canais de importação. O Inmetro é o órgão anuente, hoje, para instrumentos regulamentados, instrumentos de emissão regulamentados. Então, nós, especificamente na Diretoria de Metrologia Legal, somos os responsáveis por avaliar os processos de licença de importação que são abertos para importação no país. Acredito que alguns aqui façam esse processo com certa frequência, então sabem bem como é que funciona. Só que, como criminosos não costumam estar muito afetos ao rigor da lei, eles acabam optando por alternativas, por caminhos, por atalhos que nos fazem não enxergar a entrada desses instrumentos no país. Só que nós temos agora nos debruçado cada vez mais nesses processos de importação para que a gente consiga identificar padrões, consiga identificar mecanismos que estão sendo adotados para que a gente consiga antecipar a distribuição desses instrumentos, para que a gente consiga, em parceria muitas vezes com a Receita Federal, se antecipar a liberação desses instrumentos, para que as alternativas mascaradas que eles adotem não sejam mais efetivas e para que, indo até esses canais de importação, a gente consiga, por exemplo, impedir essa distribuição no país. Essa apreensão aqui, ela é recente, ela foi feita em agosto, julho ou agosto, me perdoem, não lembro a data específica, mas foi uma apreensão que a gente começou a desconfiar a partir de umas informações que aparentemente eram verídicas, eram normais no processo de importação, mas que por conta de detalhes a gente identificou que poderia não ser de fato algo legal. E em contato direto com a Receita Federal, a gente começou a pedir uma série de informações. Chegamos até a carga que foi segregada no Porto Seco, que tem na cidade de Nova Iguaçu, e lá evidenciamos são 3 cargas no total, com quase 18 mil balanças irregulares. Todas elas, esse aqui é um exemplo, né, mas todas elas têm características parecidas, são 3 ou 4 modelos diferentes. Mas enfim, só essa apreensão é responsável, considerando os números que o Amarante até mostrou aqui, algo próximo de 15%, por exemplo, se a gente considerar somente balanças computadoras de preço, classe 3. Enfim, é uma ação que, como a gente pode ver, impacta muito mais o segmento, impacta muito mais o mercado, então são ações que a gente tem cada vez mais se esforçado para alcançar e atingir. A gente tem um caso semelhante, esse a gente conseguiu, por exemplo, impedir até o embarque, já estava tudo certo, pela documentação a carga poderia ser embarcada a qualquer momento, mas a gente, pelas características, parecia uma balança que não passaria pela nossa regulamentação, mas evidenciando um pouco mais as características do instrumento, a gente viu que era uma balança pirata, uma balança irregular que a gente mais vê no mercado. Então, em 2 ações, conseguimos ter um volume considerável apreendido. Então, é cada vez mais importante que a gente age dessa forma, né, para atingir para sufocar cada vez mais esse mercado, a ponto de nem permitir que essas apreensões sejam necessariamente feitas em centros de distribuição, em armazéns, etc. Porque cada vez mais pulverizadas essas cargas, a gente tem maiores problemas. Sejam esses conflitos que eu falei, por vezes com comerciantes, com feirantes, etc. Seja por vezes, no caso do Rio de Janeiro, a necessidade de uma equipe, por exemplo, se deslocar até um local e quando chegar lá ser ameaçada por conta de alguma quadrilha, enfim, por conta de alguma organização criminosa que age ali, né? Geralmente essas ações criminosas elas vêm carregadas com uma série de problemas outros. Mas enfim, são exemplos de ações, de iniciativas que a Admel tem evitado. Esses são alguns casos que a gente traz aqui, mas como bem ficou claro desde ontem, é cada vez mais necessário ações desse tipo. Ao mesmo tempo que nós temos menores equipes, temos orçamentos enxugados, a gente tem desafios cada vez maiores. Então, cremos que é com tecnologia, com esforço inteligente que a gente consegue
compensar essas perdas e aumentar a nossa efetividade. O presidente muito bem citou ontem os projetos que muitos serão até iniciados aqui no escritório de São Paulo, a questão do guardião que ele citou, que é uma inteligência que a gente busca desenvolver para que monitore 24 horas por dia as plataformas, os anúncios que podem ser irregulares, e isso nos ajude a tirar do mercado antes que as vendas sejam concluídas. Enfim, são iniciativas que a gente tem envidado para resolver de fato esse problema e cada vez mais desestimular quem quer que ache interessante fazer parte desse mercado em andamento. E aí, como eu evidencio, a gente tem alguns projetos em desenvolvimento, né? Esse uso de inteligência artificial para o monitoramento é cada vez mais necessário, cada vez mais urgente. Nós temos os acordos de cooperação com plataformas em andamento. Nós tivemos essa semana, faço até a questão de citar o nome da plataforma, né? Com a Americanas. A gente fez uma reunião interessante, parece que em pouco tempo a gente vai ter um acordo firmado devidamente para que cada vez mais a gente tenha livre acesso à plataforma para fazer com que ela seja uma plataforma de fato limpa de anúncios criminosos, anúncios irregulares como esse. Ações de fiscalização em ambiente alfandegário são cada vez mais necessárias, serão cada vez mais frequentes. O presidente também citou ontem um acordo inicial com o secretário responsável por isso, e a ideia é que a gente explore cada vez mais isso para que o Inmetro tenha cada vez mais acesso a ambientes alfandegários, a portos, a aeroportos, para que a gente consiga, sem muitos entraves, a obtenção, né, de dados sobre o que está sendo importado e talvez, muitas vezes, com a apreensão daquela carga irregular. E, por fim, não é menos importante, ações de comunicação e conscientização sobre o consumo desses instrumentos. A gente tem evidenciado cada vez mais a presença de estigma-anônimos, por exemplo, no segmento. A gente tem visto, eu fiquei até surpreso na ação no Mercado Livre, como a gente conseguiu evidenciar a existência de medidores de pressão arterial irregulares sem modelo aprovado lá no armazém. É uma surpresa, mas tem sido cada vez mais frequente. Nos nossos monitoramentos temos visto cada vez mais anúncios. Então, se os consumidores souberem dos riscos que eles correm ao comprar instrumentos como esse, ao comprar instrumentos como as balanças para transações comerciais, a gente também consegue angariar para o nosso lado um aliado que também nos ajude a tornar esse mercado cada vez mais desinteressante. Enfim, é isso que eu venho a falar. Eu creio que seja um assunto muito importante a ser explorado, então eu espero que muitas perguntas, enfim, sugestões sejam trazidas aqui para a gente conseguir esclarecer e cada vez mais ser ativo nesse combate às instrumentos irregulares. Obrigado. Muito obrigada, Felipe, pela apresentação. Então, como segundo case desse painel, cujo tema é Oficinas Autorizadas, Harmonização de Atuação na Supervisão de Empresas Autorizadas, apresento e convido Fábio Lopes, da Dicol Inmetro. Só apresentando, Fábio é graduado em Engenharia Mecânica com mestrado em Engenharia de Transportes pela COPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisador, tecnologista do Inmetro, ingressou no órgão em 2002, sempre na diretoria de metrologia legal, atuando no controle metrológico de medidores de velocidade, taxímetros e cronotacógrafos. E desde fevereiro de 2024 ele chefia a divisão de controle legal da Dimel. Bem-vindo, Fábio, boa apresentação. Bom dia. Primeiramente agradeço também a oportunidade, o convite de estar aqui ministrando essa palestra para vocês. Vou falar sobre oficinas autorizadas dentro desse contexto da
da supervisão e da fiscalização, e com enfoque na questão da harmonização de atuação, né, por parte da rede, exatamente nessa fiscalização. Muitos aqui me conhecem, alguns aqui me conhecem da parte do tempo que eu trabalhei na área técnica, né? Cuidando especialmente de medidores de velocidade. Esse era um instrumento que eu tinha uma especialidade maior. E em fevereiro fui convidado pelo diretor para assumir a chefia da DICOL. E foi tem sido um período, né? São 10 meses, aí, tem sido um período de bastante aprendizado, muita coisa nova, que eu falei, eu tinha um enfoque muito grande nos medidores de velocidade e hoje estou sendo obrigado, né, pela força do cargo, a entender um pouquinho de cada instrumento. E isso é um desafio. E dentre esses desafios, porque é um assunto que está sob a responsabilidade da DICOL também, estão as oficinas permissionárias, né? E, enfim, então eu vou tratar desse tema aqui. Na verdade, essa apresentação vai ser uma apresentação relativamente rápida, porque amanhã, né, nós vamos ter o workshop onde o assunto vai ser durante toda a manhã. Eu vou participar, o Bruno Amado vai participar também, e nós vamos ter a oportunidade de debater de forma bem mais ampla a questão das oficinas, tirando dúvidas, enfim, sendo bem mais objetivo, né, e podendo discutir um tempo maior algumas questões. Mas espero que aqui a gente também consiga debater alguma coisa, apresentar alguns dados importantes para vocês. Bom, eu vou começar tentando responder uma pergunta que quem participou do webinar de preparação aqui para o evento deve lembrar que essa pergunta ficou em aberto no webinar, né? Porque e acho que ela ficou para cá porque exatamente era uma pergunta que ela tem uma certa polêmica, né? Você tem argumentos para defender o sim, você tem argumentos para defender o não, quando você quer saber se o permissionário faz parte do controle metrológico legal. Quando a gente olha a engrenagem que compõe o controle metrológico legal, e a gente vê que no momento que a oficina faz uma manutenção, faz um reparo, a gente tem, em tese, logo após esse reparo, a execução de uma verificação pós-reparo por parte da rede, dos órgãos dos IPENs. Como eu falei, isso é em tese, né? O ideal era que, o quanto antes, o IPEN pudesse ir lá e fazer a verificação, testar os erros, ver a situação da selagem, enfim, tudo que é feito pelos IPENs no momento da verificação. A gente sabe que na prática não é isso que acontece. Né? A capilaridade das oficinas é muito maior do que a capilaridade dos órgãos metrológicos. Então, a gente tem, na realidade, os instrumentos muitas vezes funcionando durante um bom tempo, geralmente até a próxima verificação subsequente, com os ensaios feitos pela oficina no momento da execução do reparo ou da manutenção. Né? É obrigatório pela NIT DICOL 002, a norma que trata de algumas questões de oficinas, que após a execução de um reparo e uma manutenção, que a oficina faça ensaios que garantam que os erros estão dentro dos máximos permitidos. Então é com esses ensaios que o instrumento permanece um bom tempo em operação. Então, ou seja, a gente precisa, né, que esses ensaios, que essa ação de reparo e manutenção feita pelas oficinas seja confiável, né? Que ela entre nessa engrenagem e entre efetivamente funcionando para a gente obter a garantia metrológica. E aí, dentro desse contexto, onde a gente, como eu falei, onde a gente na prática tem esses equipamentos. Claro, tem casos específicos, como dos medidores de velocidade, antigômetros, onde, uma vez feito um reparo, só entra em funcionamento após a verificação. Mas são exceções, né? A maioria não, né? O instrumento funciona após a execução do reparo da manutenção. Então, o desafio é que esse reparo e essa manutenção continue garantindo metrologicamente o instrumento. Então, para a gente é muito... a gente vê que, na prática, as oficinas estão inseridas, sim, né, no controle metrológico legal. Precisam cada vez mais
ser inseridas, como inclusive foi dito aqui em palestras anteriores, inclusive na do presidente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E para a gente contextualizar, entender o papel das oficinas, né, a quantidade, a força das oficinas, vou trazer aqui alguns números, né, que refletem isso. Esses números a gente pesquisou tem pouco tempo, né, agora acho que são dados de novembro, a gente fez a pesquisa antes de vir para cá. Então nós temos no momento 3.490 oficinas registradas lá no Inmetro, com um domínio absoluto, quando a gente vê dos números de PNA, né? Mais da metade, mais de 2.000 oficinas registradas na área de PNA. Outro dado relevante, quando a gente vai ver os mecânicos por unidade da federação, a gente obviamente também encontra que o número maior lá no estado de São Paulo é 3.500, sendo que o total de 13.511 técnicos registrados em todo o Brasil para a gente administrar. Então, a gente vê a complexidade disso. Um outro dado interessante, quando a gente observa as marcas de reparo fornecidas pelo Inmetro. Com esse número, a gente consegue ter uma boa noção da quantidade de reparos que são feitas anualmente. E ele não é um número exato, porque também, por exemplo, o medidor de velocidade também é um instrumento que não usa marca de reparo depois de feito o reparo. Mas a maioria dos outros tem, e a gente vê que desde 2020, né, foi os últimos dados que a gente pegou, e levantamos até também novembro de 2024, sempre com números superiores a 1 milhão de marcas fornecidas, o que nos dá uma noção de que cerca de 1 milhão, né, mais de 1 milhão de reparos por ano são executados. E aí, falando das ações de supervisão e fiscalização que são feitas pela rede nas oficinas, né, a gente também levantou esses números aí de 2024 e a gente observou o seguinte, que em campo, cerca de 42.728 ações de fiscalização relativas a oficinas. Aí, quando a gente fala isso, quando a gente fala assim em campo, a gente não está falando exatamente das instalações físicas. As instalações físicas é o número de baixo, cerca de 190. Isso é a ida, né, a uma oficina, né, na instalação física propriamente. O em campo é no instrumento, é uma ação de supervisão e fiscalização no instrumento reparado. Então, a rede tem um checklist, onde ela vai observar se uma série de situações foram cumpridas naquele instrumento reparado. As marcas de reparo foram colocadas, as selagens estão íntegras, a nota de serviço, a ordem de serviço foi preenchida corretamente. Então, tem uma série de ações que são observadas em campo. E dali a gente eu retirei um número de... Eu só obtive esse número do IPE em São Paulo, mas acho que ele é uma boa noção, como a gente viu, é a unidade que possui, né, mais oficinas. A gente teve 40 autos de infrações emitidos em 2024 pelo IPE em São Paulo. E esses autos de infrações, na verdade, refletem exatamente essas ações, né, de fiscalização que a gente citou anteriormente. Então, é quando alguém do órgão encontra, vai observar, vai fazer uma verificação, encontra um instrumento onde tem uma marca de reparo, mas permaneceu com a marca de verificação anterior, não foi retirada a marca de verificação anterior, que é algo obrigatório que tem que acontecer, quando ele chega no instrumento e vê que a ordem de serviço foi preenchida incompleta, que a selagem não está íntegra, ou quando ele vai, por exemplo, numa instalação de uma oficina e observa que os padrões utilizados não estão com um certificado de calibração válidos, né? Já estão, enfim, vencidos e coisas do tipo, né? Então, daí a gente tem os autos de infração. Esse número, né, a gente consegue ter uma noção do restante a partir desse número aí de São Paulo. Bom, todas essas exigências que eu citei, né, que eu coloquei aqui, e muitas outras, estão exatamente dentro desses documentos, dos documentos relacionados a oficinas de permissionárias. Eu destaco a portaria Inmetro 457 de 2021, que é o RTN de oficinas permissionárias, e destaco também a NIT de Col 002, a 003 e a 004, que são os documentos principais, vamos assim dizer, que são utilizados. No workshop amanhã,
a gente vai ter a oportunidade de entrar em cada um deles, de analisar cada um deles mais a fundo, né, debater alguns aspectos do que é exigido, né, em cada um deles, poder tirar dúvidas, enfim, explorar um pouco mais cada um desses documentos. E, bom, a partir dessas exigências, né, desses documentos, de tudo que está ali estabelecido, do regramento que está ali estabelecido, dos requisitos que estão nesses documentos, a gente tem um objetivo. Né? A gente tem um objetivo que é a harmonização de atuação. Ou seja, que os IPENs, ao fazer uma fiscalização numa oficina, que o IPEN A exige uma coisa, o IPEN B exige a mesma coisa. Que a oficina, ao ler uma daqueles nossos regulamentos e documentos, também não tenha dúvidas e consiga todos interpretar da mesma forma. Ela saiba que, né, a oficina A e a oficina B entendam que as exigências são as mesmas e cumpram da mesma forma. Então, esse é o objetivo, né? Esse é o desejo, seria o nosso desejo, que todos atuassem de forma harmônica. Só que, na prática, a gente também sabe que não é assim. Né? É comum, não é só na área de oficinas, né? Em todas as outras áreas, de todos os outros regulamentos, sempre ocorre aqui e ali divergências, né? Um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, às vezes porque a legislação realmente está ambígua, está incompleta, às vezes porque a pessoa que está fazendo a análise, enfim, entendeu de uma forma diferente, e é um problema que precisa ser corrigido. Tem duas situações aí, né? Eu botei até ali, problemas pontuais demandam soluções pontuais. Às vezes a gente observa que em algumas situações, não é que está mal escrito, às vezes uma pessoa interpretou errado, não está fazendo a interpretação mais adequada, só aquela pessoa está entendendo de uma determinada forma a exigência. Então a gente percebe que é uma coisa pontual. E aí, quando é assim, a gente muitas vezes atua de forma pontual. Liga para o técnico do metrologista, conversa, explica, esclarece, chega ou por e-mail, né? Depois volta por e-mail, volta e meia a gente tem situações como essa lá. A gente sempre trata de forma pontual. Às vezes não, às vezes a gente vê que não é uma coisa específica de um órgão, a gente vê que realmente só vem uma dúvida, a gente vê que é um problema da norma, um problema da regulamentação que está ambíguo. Agora mesmo o meu amigo Emanuel ali do América me trouxe uma situação relativa à NIT de qual 003, com um conflito com uma outra norma, no que diz respeito à periodicidade de calibração de padrões de medida de volume, né? Então eu já falei para ele, me manda um e-mail, que na semana que vem eu vou tratar o assunto e a revisão de norma é algo, né, o diretor falou isso aqui, é algo muito rápido, muito simples de ser feito. Também teve também recentemente também tivemos lá no qual uma questão envolvendo periodicidade de, se não me engano, de esfigomanômetro também, uma divergência também entre uma norma específica do CEFIC com a nossa norma, então a gente também já está providenciando a revisão da norma para harmonizar isso. Enfim, então a gente sempre tenta tratar essas questões de forma, né, da forma mais objetiva e rápida possível. Agora, uma coisa que eu entendo que é a proposta, né, que a gente traz aqui, que a gente pretende, gostaria de implementar para o próximo ano, e que pode resolver essa questão da harmonização ou minimizar bastante, né, é propor, enfim, institucionalizar treinamentos dentro dessa área de oficinas, efetivamente, né? Não só treinamentos para a rede, para avaliadores de oficina, onde a gente vai, né, conversar com o Brasil inteiro e harmonizar entendimentos, debater as situações relativas às normas, como também um curso de formação para os técnicos das oficinas, né? Com noções bem específicas de metrologia legal. Estava conversando aqui com a Daniela também, e ela me falou que a REMESP já oferece, já tem algo nessa linha, né? Cursos, só que é um curso específico para pessoas de balança, né? Então eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui de ampliar, apesar de saber que a gente viu aí que balanças dominam o cenário, mas quem sabe a gente possa utilizar esse próprio curso que a REMESP já oferece
e talvez uma acordo de parceria técnica, a gente possa fazer algo em conjunto, né? Um treinamento chancelado pelo Inmetro de alguma forma, não só para balanças, como para os demais instrumentos. Eu acho que seria algo bem interessante e que ajudaria bastante nessa questão das interpretações das normas, que hoje é um problema. Inclusive, nesse curso também a gente poderia atacar esse assunto, né? Que acabou de ser falado aqui pelo diretor, na apresentação dele, quando foi falar sobre modificação de modelo. A gente tem que ter bem claro isso, né? Um reparo e uma manutenção é diferente de modificação de modelo. Isso, às vezes, né, essa linha é tênue, né, entre fazer o reparo e modificar o modelo. Até para a apresentação aqui, porque a definição de reparo e manutenção a gente encontra lá na portaria 457 de oficinas permissionárias. Mas eu fui procurar uma definição para modificação de modelo e não tem uma definição formal de modificação de modelo. Mas eu não encontrei. Não sei se algum amigo tem. No Vieri? Não achei não. Eu procurei, enfim. Depois a gente discute isso aí. Eu encontrei foi na 176, né? Na 176 que você citou, que fala, aí não é a definição, só fala que modificações de características relevantes do modelo aprovado somente poderão ser realizadas após a autorização do Inmetro por meio da portaria de modificação de modelo. Mas o que é a modificação de modelo? Né? Quando é uma modificação de modelo? Então essa é uma linha tênue. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que para a gente são muito óbvias. Então, na área de... Estava conversando com o Moraes, que é especialista nisso. Na área de balanças, por exemplo, a oficina não pode alterar a carga máxima de uma balança. Cronotacógrafo, por exemplo, você não pode alterar um modelo que é diário para transformá-lo num modelo semanal. Então, tem algumas ações que um curso, que um treinamento pode ajudar a identificar e, enfim, também trazer melhorias nesse aspecto de uma discussão que o diretor botou aqui bem anterior, que é um problema considerável, essa questão de modificações não autorizadas em campo. Né? E, por fim, já finalizando, como eu falei, é algo curto aqui, o debate, né? Claro, a gente pode ter algum aqui nas perguntas, mas amanhã no workshop a gente acha que vai poder ampliar bastante isso. Falar um pouquinho de futuro, né, nessa parte de oficinas permissionárias. Foi bastante dito aqui já ontem pelo presidente, já pelo diretor também, a questão da modernização do controle metrológico. Né? Esse tema, essa palavra tem sido um mantra lá na DIMEL. E então a gente tem lá no momento vários grupos de debates internos formalizados com pessoas específicas, grupos discutindo regulamentação, grupos discutindo aprovação de modelo, discutindo verificação, discutindo supervisão, para fazer melhorias tanto de forma individuais em cada uma dessas áreas, como também, né, de forma integral nelas, né, as coisas se conectando, para que a gente tenha um controle metrológico bem mais modernizado. Isso também já foi falado aqui, tanto pela Ana Cleice como pelo diretor. Nós temos diversas análises de impacto regulatórias em andamento, acontecendo. Ontem foi dado o exemplo aqui da declaração de conformidade. E está acontecendo também a análise de impacto regulatório em oficinas permissionárias. Então, é um indicativo muito forte, muito evidente, de que em breve a gente vai ter uma revisão do regulamento de oficinas permissionárias. E nessa revisão, é muito claro para a gente que o papel, né, a gente vai ter que, né, o papel das oficinas vai ter que mudar. Né? Eu frisei uma participação mais ativa das oficinas no controle metrológico. Foi algo que o presidente sinalizou aqui. Né? Como eu disse, ao se fazer uma verificação, ao se fazer um ensaio, o instrumento permanece durante um bom tempo com o reparo feito pela oficina, com os ensaios feitos pela oficina, a gente tem que aumentar a confiabilidade, né, dessas oficinas. Né? Aumentar, enfim, exigir requisitos, colocar requisitos que dê à sociedade essa garantia de que aquele serviço ali, aquele reparo feito, vai permitir que o instrumento fique durante um tempo
sem a necessidade de uma verificação subsequente, quem sabe até nem precisa exatamente, né, de uma verificação subsequente. Então, só que essa participação mais ativa, ou seja, esse aumento de responsabilidade das oficinas, passa, obviamente, pela qualificação, que eu citei anteriormente, né, passa por um uso maior da tecnologia, né, assunto também amplamente debatido aqui, questão de prestação de contas, questão de emissão de ordem de serviço, digitalizar todos esses serviços cada vez mais. Isso é algo necessário, algo que inclusive a gente também pode usar a Remesp como parceira para conseguir avanços nessa área. E toda essa revisão da regulamentação vai passar por essas questões que foram colocadas também pelo diretor, dos níveis de risco de cada instrumento. Ele trouxe aqui a situação dos instrumentos da área de saúde com uma bomba de combustível. Se a gente vai ter requisitos, se a gente vai avaliar o risco de cada um desses instrumentos na aprovação de modelo, nas verificações, obviamente a gente também vai fazer o mesmo trabalho, o mesmo tipo de análise para as oficinas. Não tem outro caminho. Então também provavelmente vão ter requisitos diferenciados para uma oficina na área de saúde do que para uma oficina de bomba de combustível, enfim, essa discussão vai ser feita. Uma outra questão também pode gerar uma atuação mais personalizada, requisitos mais personalizados, quando há um vínculo do fabricante com o instrumento. A gente sabe que na área, por exemplo, de medidor de velocidade o fabricante é a própria oficina. A gente tem aqui muitos na área de balança também, onde as empresas também possuem as suas próprias oficinas. Então, isso foi citado aqui pelo diretor. Obviamente, isso também tem um aspecto diferenciado e leva a gente a requisitos diferenciados também. Enfim, finalizando, se a gente quer aumentar a responsabilidade das oficinas, a gente sabe também que aumenta a nossa responsabilidade em manter a garantia metrológica. Então, os desafios são grandes, a gente está se preparando e espera contar com o apoio de todos nessas missões aí que nós temos pela frente. É isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, Fábio, pela sua apresentação. Vamos para finalizar o terceiro case, cujo tema é Projetos Inovadores na Fiscalização de Medidores de Velocidade. Apresento o senhor Alessandro Soares Olímpio, engenheiro de projetos e integração da PowerZoom Comércio. Só o seu mini currículo: possui formação acadêmica, é técnico mecânico pela EMABA, Escola Estadual Ministro Alcindo Bueno de Assis, é técnico eletrônico pela ETEC Rosa Perrone Scavone, é engenheiro de telecomunicações pela Universidade Salesiana Dom Bosco de Campinas, campus São José, iniciando sua carreira profissional como eletricista de manutenção pelo Senai Luiz Scavone em Itatiba, nos anos de 1990. Atuou no reparo e montagem industrial nas áreas de metalmecânica, fiação, tecelagem e indústria alimentícia, desenvolvendo ainda soluções e inovações. E nos últimos 14 anos está desenvolvendo e integrando exclusivamente o segmento de sistemas de fiscalização eletrônica. Muito bem-vindo, Alessandro. Boa apresentação. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje, na questão de medidor de velocidade, a gente tem um grande problema, que é fazer a aferição. Diante desse cenário, a gente tem corrido atrás de tecnologias. Aqui que é a apresentação. Como foi falado ontem, inclusive até teve um gancho do Regis aí, que até falou na questão de 22 mil equipamentos, faixas para ser verificado no Brasil, Então a gente tem um grande problema quando a gente vai fazer a aferição, que é a questão mesmo de mobilização de pessoas, tempo de execução, segurança, custos. Esses custos são desde a degradação do veículo que acontece e a confiabilidade. Por que a confiabilidade? Para
para fazer a aferição necessita do carro. Esse carro tem que ser calibrado, às vezes é calibrado na base e se desloca até o local. Mas nesse deslocamento, às vezes pode até ocorrer, cair num buraco, movimentar o sensor, e aí isso pode até prejudicar a medição. Tá? O procedimento atual hoje, o que acontece? Os veículos, a gente tem que fazer o fechamento da via, envolve várias pessoas, e nisso o veículo tem que ficar passando. Qual contramedida, tá? Então, eu procurei desenvolver um equipamento que pudesse suprir essa necessidade, tá? Onde seria basicamente um computador, seriam mais 2 maletas simuladoras, né? Ou 3, dependendo do tipo de equipamento que vai ser aferido, que equipamentos que possuem 2 sensores e existem equipamentos que possuem 3 sensores. E o display, qual a função desse display? Saber que aquela passagem foi a primeira passagem, a segunda passagem, a terceira passagem e assim por diante, quantas passagens foram necessárias. Isso vai auxiliar tanto a pessoa, porque quando se faz uma verificação, é necessário ter a imagem que foi executada. Então, com a imagem executada, é batida com o que foi apresentado lá no computador. O que é essa maleta? Né? Ela é um gerador de pulsos. Né? O que acontece? A passagem do veículo, nos sensores embutidos, geram uma variação no campo elétrico. E essa variação é onde o pessoal utiliza para fazer o cálculo de velocidade. Então, a maleta ela vem para fazer isso. A gente coloca essa maleta no local e ela vai fazer essa variação simulando um veículo. As funcionalidades deles é que eu posso gerar velocidades fixas, determinar uma velocidade, fazer uma execução, ou também posso fazer velocidades aleatórias. Tá? Isso depende de cada portaria de aprovação. Existem equipamentos hoje que de 4 a 200, de 20 a 300, então isso auxilia muito o fiscal quando vai executar esse tipo de verificação. Uma das coisas também que eu sempre escuto às vezes o pessoal reclamar é o quê? Se faz a aferição com um carro. E aí acontece de ter empresas de ônibus, caminhão, até motos, ficarem questionando essa questão do tamanho do veículo que é simulado. Tá? Diante disso, essa maleta ela tem a capacidade de simular o tamanho de veículo. Isso vai, creio eu, gerar mais credibilidade no processo. Como é que funciona, então, em relação a esse sistema? Tá? Então, seria somente o fechamento da faixa onde vai ser executada, o fiscal viria com o veículo pararia ou do lado ou à frente, né? Instala as maletas no local, o display sempre fica no ponto de captura da câmera, tá? E aí pode-se ir para o software. Esse é um software básico que a gente faz lá para usar lá na empresa mesmo, né? Onde a gente utiliza esse software aqui. A gente sabe muito bem que cada empresa tem um tamanho de laço, uma distância entre laços, tá? Então, para isso, o software é configurado para o tamanho em distância de laço. Dentro das configurações dele também, eu posso colocar o tamanho do veículo. Ali, no caso, a medida é em centímetros, né? Então, no caso, 500 centímetros equivale a 5 metros. Posso colocar 1 metro, 2 metros, 3 metros, assim como 10 metros também. Nesse sistema, a gente tem 2 tipos de simulação. Eu posso fazer uma simulação fixa, colocar uma velocidade. Eu posso colocar uma velocidade fixa para poder executar. E aí, dentro dessa velocidade, eu posso colocar a quantidade de simulações que eu vou executar. Não sei agora.
ponto aqui, a gente pode colocar a quantidade de simulações que a gente quer executar. Então, aqui no modo fixo, eu coloco uma velocidade de 61 e uma quantidade de 10 passagens. Agora saiu certo. Era para ser automático, pessoal. Feito isso, né, eu posso executar o ativar. Executando o ativar dele, ele vai gerar as 10 passagens, nesse caso a velocidade de 61 km por hora. Aí pode acontecer, né, de ter que refazer uma passagem ou outra, né? Então o sistema ele pode solicitar uma passagem aleatória, né? Posso colocar uma velocidade a mais, não houve algum problema no equipamento ou ficou com uma dúvida entre uma passagem ou outra e pode até ser executada uma passagem a mais, aleatória, seria uma passagem. Essa passagem ela vai contar no contador como sendo a 11ª no caso. Tá? No caso da velocidade automática, né, que seria, eu chamo de randômica, o que acontece? Nós podemos colocar uma velocidade mínima e uma velocidade máxima. E dentro dessa velocidade mínima e máxima, o próprio computador vai jogar velocidades aleatórias para executar. Também coloca uma quantidade de simulações que eu quero, e aí eu coloco um modo randômico. Esse modo randômico vai gerar disparos aleatórios de velocidade. Se após a execução, você pode fazer a ativação e também, se eu precisar de uma velocidade a mais aleatória, eu consigo executá-la. Aqui eu vou fazer uma visualização do ensaio. Quando a pessoa executa, as passagens serão formadas sequenciais nesse quadro aqui. E neste quadro aqui é a velocidade que está sendo executada no momento. Isso aqui é um vídeo no qual eu fiz um teste no nosso equipamento lá, né, da empresa, onde estava em tempo real, só que eu esqueci de puxar o quadro para cá para vocês enxergarem a imagem, né, do veículo. Então aqui um equipamento que possui 3 faixas de passagem. Nesse local aqui a gente fechou a faixa 1, né, primeira faixa da esquerda, né, e fomos fazendo o teste. Propositalmente, a primeira passagem aqui, ela vai falhar em relação à velocidade aqui. Tá? Quando eu der o play e ativar aqui, eu fiz de propósito mesmo para falhar a primeira. Só que cortou o vídeo e no final eu tinha que dar o repetido para mostrar para vocês. Infelizmente o vídeo vai cortar isso. Então, vou executar aqui, ó, ativou, a primeira velocidade de 49 ela falhou, tá? A segunda 44, bateu 44 no equipamento. 73, 72. Então aqui ela está fazendo em modo real. Ele está simulando o software e o equipamento está pegando a velocidade lá. Bem, esse aqui é um protótipo, a gente está ainda executando todos os testes dele, melhorando a medição e a detecção. Finalizou, o agente ele consegue ver todas as velocidades sequenciais aqui e consegue ver a velocidade de cada ponto que ele executou. O software ainda está em desenvolvimento, mas a ideia é que ele tenha uma página onde o fiscal possa colocar as velocidades que o equipamento apresentou para comparação, né? Os cálculos de divergência já vão sair já na hora dentro do relatório, que aí já consegue aprovar ou não o modelo. Dentro do computador, ele tem, além de um GPS, para poder verificar se está sendo feito no local, o
dia e o horário da execução, tá? Você pode, no relatório, colocar os dados da portaria de aprovação do modelo de equipamento, e aí ele já sai no relatório já com todos esses dados, inclusive a pessoa que está executando, né? Um slide, acho que não atualizaram o slide, tá? Mas na verdade o último slide seria o seguinte: com esse equipamento, tá, a gente poderia estar abrindo até brecha, né, para a utilização em campo dos metros, desempenhos. Também as empresas também têm a dificuldade de fazer a passagem, fazer testes e simulações. O tempo necessário para você fazer uma simulação dessa, do início, é muito reduzida, tá? Então, por exemplo, as 10 passagens ali foram feitas em menos de 2 minutos. Isso ajuda muitas empresas, às vezes, antes de fazer uma aferição, uma periódica ou até mesmo uma eventual, poder executar o teste antes, para poder garantir. Eu acredito assim, muitas empresas eles fazem a verificação periódica e às vezes nem conseguem fazer um teste antes do equipamento para verificar se está ok. Às vezes muito na cega. Sim, cada um garante o equipamento que tem. Mas a gente tem que entender assim, que no caso de laço inclusivo, né, são um material que é introduzido no solo, que pode ter degradação, que pode ter vários problemas que podem prejudicar as medições. Eu acho que é só isso. Eu gostaria dessa desculpa aí, por ser muito rápido falar, pessoal. Eu vou abrir, acho que deve ter ainda algumas dúvidas de quem trabalha com medidor de velocidade, e eu consigo responder, pessoal. Muito obrigada, Alessandro, pela apresentação. Passar agora a palavra ao moderador do painel, o senhor Rogério, para iniciar o debate e abrir para as perguntas da plateia. Vamos lá. Bom, só para complementar aqui do Alessandro, eu fiz parte desse processo desse projeto dele para fazer a validação. A regional que eu sou responsável, nesses últimos 3 meses, tem feito uma média de 180 faixas de radar por mês. Todos os dias a gente tem saído em campo e ter feito, em média, de 8, 10 faixas por dia. Com a execução do projeto dele, e a gente está falando assim, uma faixa, se tiver tudo favorecendo no local do ensaio, a gente demora, em média, de 5 a 10 minutos para cada faixa, dependendo a logística do local. Com a maleta, reduziu para menos de 2 minutos. 10 passagens. Em média, a gente faz 5 passagens quando é verificação subsequente. Então, é um projeto que ainda está nascendo, está amadurecendo, e acredito que, quem sabe, a gente consiga validar isso no tonhômetro, que já é uma inovação. Talvez o sonho seria nem parar a via. Tem empresas ontem aqui que comentaram que é possível já fazer isso. Vamos ver. Seria o sonho a gente não ter que parar a via e usar tudo em fluxo de tempo real e você conseguir fazer essas medições. Me assustou quando falaram que são 22 mil faixas de radar no Brasil. Caramba! Campinas está junto aí, está na faixa de 1.200 faixas de radar, só a Regional Campinas. E vou abrir aqui o espaço para quem fizer a pergunta, para os palestrantes. Fique à vontade, se identifique, apresente. Nome. Eu não conheço todo mundo, a Dani bate o olho, já fala o nome. Então, só para ilustrar, lá na Paraíba, o nosso fiscal, é até importante esse projeto ganhar corpo e celeridade. Na Paraíba, o nosso fiscal lá, ele está respondendo um processo, porque atropelou uma
pessoa, ao fazer o retorno em uma via bem movimentada, e teve que fazer e acabou atropelando, a fatalidade. Graças a Deus a pessoa não veio a óbito, né? Mas para você ver que isso é bem perigoso, essa prática que a gente vem fazendo. E como você bem falou, se a gente conseguir com que não pare as vias, então vai ser bem melhor, porque o carro passa e já vai reconhecer de alguma forma. Eu acho que o corpo do Inmetro tem essa missão aí para que a gente possa evoluir cada vez mais e ter essa fiscalização melhor e mais segura, né? Obrigado. Bom, Bom dia. bom dia. Opa, vai lá. Desculpa. Aqui no fundo. Posso fazer a pergunta? Pode, por favor. Se apresente aí. Luciano Esteves, da Toledo do Brasil. Parabéns aí pelas apresentações, parabéns pelo painel. É muito interessante ver o Inmetro e a rede junto na mesa, né? A minha dúvida não é uma dúvida técnica, até porque eu não quero dar spoiler para o workshop de amanhã. Eu acho que vai ser bem legal a discussão. A minha pergunta na revisão de regulamentos, né, que o Inmetro acaba fazendo, vendo as nossas necessidades, né, das oficinas, a gente vê que faz a revisão do regulamento e isso passa para a rede, né, para a rede aplicar. Como que é feita essa comunicação após a revisão de um regulamento, uma portaria 457, que seja, uma NIT de call, como que a rede recebe isso? A minha pergunta para o Inmetro e até para o Rogério também, uma dúvida, como que a rede recebe isso e como que o Inmetro faz essa comunicação para toda a rede? Bom, essa situação de revisão de regulamento deve ser feita mediante treinamentos, né? Treinamentos, assim, a gente procura, sempre que o regulamento é revisado, seja de qualquer área, que vai ter algum impacto para a rede, que se faça algum tipo de treinamento. Admito para você, né, sendo sincero, que a gente precisa também melhorar nesse aspecto, né? A gente teve a questão da pandemia aí que meio que afastou um pouco os próprios treinamentos presenciais, que a gente costumava fazer bastante, né? E agora tem muito enfoque na distância, né? Que tem as suas vantagens e desvantagens, né? É um outro tipo de debate. Mas eu acho que a gente precisa aprimorar essa forma de comunicação, porque em tese seriam os treinamentos. Claro, se for algo mais simplificado, alguma modificação mais simples, tem a possibilidade de um ofício circular, né, às vezes com orientações, mas esse talvez seja um dos pontos de melhoria que a gente precisa para essa questão da desarmonização, né, de cada um entender. É mais um ponto, sim, a ser melhorado, porque na própria 457, né, que é a lineária, que eu saiba, a gente teve agora ela publicada na consolidação em 2021, mas a gente não fez nenhum treinamento, né? Tiveram algumas pequenas alterações ali, então é algo que a gente vou anotar e vamos trabalhar para melhorar isso. Boa tarde, pessoal. Alexandre Sorato, do Instituto de Metrologia de Santa Catarina. Primeiramente, parabenizar o Rogério pela qualidade da composição da mesa. Muito boas apresentações do Felipe, do Fábio e do Alessandro. Eu vou ficar mais no assunto da apresentação do Felipe, que é as ações para evitar a entrada de produtos irregulares no mercado brasileiro, né? E aproveitando já para fazer um gancho também com a apresentação do presidente Amarante, que também conclui, né, nessa linha de que a gente tenha ações, fortalecer essas ações para a entrada de produtos e assim o ponto que eu coloco voltar, como o presidente Amarante colocou, com que o Inmetro e a rede consiga se aproximar um pouco mais da Receita Federal. O presidente Amarante colocou que, de fato,
É difícil fazer essa aproximação, é difícil fazer até mesmo os órgãos conversarem. A gente conseguiu, numa ocasião em Santa Catarina, esse ano ainda, no Porto de Itajaí, lá conversar com o pessoal, e o Inmetro Santa Catarina espera que seja chamado com mais frequência, porque no passado a gente fazia fiscalizações nos portos com bastante frequência. Não era raro a gente ajudar os fiscais aduaneiros lá a barrar a entrada de um container de produto irregular. Depois, claro, com todos os avanços da licença, da anuência, isso melhorou, mas a gente sabe que ainda entra muito produto irregular e a Receita Federal de Santa Catarina, no caso, a Superintendência, parou de chamar o Inmetro. Então, acho que valeria de novo essa aproximação. Eu sei que isso já está acontecendo, de certa forma, e aí fica aqui o pedido para o diretor Marcelinho para dar uma atenção especial, Marcelo, para essa aproximação. A DICONF também vem precisando fazer essa aproximação por conta dos N tipos de produtos irregulares que entram também nos portos, né? Porque a ação no mercado a gente faz, né? Mas é como o Felipe colocou, é quase que enxugar gelo. Eu vejo importante, sim, que a gente vá lá no mercado, retire do mercado, interdite e apreenda uma balança irregular, ou até faça operações que apreendam vários produtos irregulares também no centro de distribuição das plataformas. Isso eu vejo muito importante pelo fato do efeito de divulgação, né? A partir do momento que você faz uma apreensão dessa, a mídia toda, a TV vem, e aquilo ali é importante para a gente começar a divulgar, né, esse trabalho sendo feito. Mas eu acho que a gente só vai realmente ter o resultado que é esperado quando evitar, né, nos portos, aeroportos, fronteiras, a entrada desse produto. Acho que era basicamente isso que eu queria colocar, essa necessidade de aproximar da Receita Federal para que as ações tenham mais impacto, né, para que a gente não tenha o produto entrando no mercado de forma irregular e quando a gente evita isso, são milhões e milhões de reais que são economizados com a vigilância de mercado, né? E quando eu falo milhões, é milhões mesmo, né? Porque, enfim, a gente sabe quanto custa fazer uma visita no campo, né? É isso, obrigado. Então, não era nem pergunta, era mais pedir esse reforço mesmo. Também queria uma fala, tá, por gentileza. Eu, na verdade, até faço coro com essa manifestação, porque, embora eu não tenha citado os detalhes dessas idas ao Porto, por exemplo, que a gente teve recentemente, não foi fácil a movimentação até que esse acesso fosse de fato concedido. O Amarante, eu até procurei a Abrapem, o Amarante se dispôs a nos ajudar, o contato que ele nos forneceu até ajudou bastante a facilitar esse acesso, mas não é algo simples e fácil. A nossa lei deixa claro que a gente não tem a liberdade dentro dos portos e aeroportos que a gente tem, por exemplo, no mercado nacional. Mas se a Receita Federal e o Inmetro têm interesses semelhantes, têm interesses mútuos, faz sentido a gente se aproximar e trabalhar lado a lado e não ficar realmente com essa dificuldade de acessar uma região em que a Receita Federal tem total gerência. Não foi de fato fácil, a gente já acessou, por exemplo, o Porto do Rio de Janeiro antes de acessar esse Porto Seco de Nova Iguaçu, onde estava a carga. E foi curioso porque a mesma dificuldade que eu tive de acessar o Porto do Rio de Janeiro foi a que eu tive de acessar o Porto de Nova Iguaçu, que é um anexo, uma filial do Porto do Rio de Janeiro. Parece que eu estava acessando uma outra autarquia, num outro ente da federação. É realmente um desafio muito grande que a gente precisa transpor de uma vez por todas, porque não faz sentido um ente que tem interesse semelhante ao da Receita Federal ter tanta dificuldade de acessar algo que está sob a gerência dele. Obrigado, Felipe. Rogério, se me permite só mais um detalhe rápido. Com o advento do Inmetro se tornando uma agência reguladora, né? Será que facilitaria o Inmetro se tornar também, vamos dizer, uma entidade como aquelas da aduana lá, aduaneira? A gente teria talvez alguma facilidade? Eu não sei que alguém conhece dessa matéria. Sim, posso não ser a pessoa, o especialista para assegurar isso, mas como agência reguladora, a gente parece ter um canal mais liberado, mais fácil a essas localidades. O Inmetro deixa de ser um braço somente fiscalizador, sob a jurisdição da Receita Federal, mas passa a ser um ente que também pode acessar, assim como a Receita acessa o processo aduaneiro. Tem espaço somente para mais uma pergunta.
Eu vou passar... A Rúbia tinha levantado a mão aqui primeiro. Mas depois eu vejo com a comissão se é possível a gente deixar um contato para que vocês façam as perguntas. Tá legal. Boa tarde para o Felipe. Felipe, em relação você comentou as empresas que armazenam produtos irregulares. Em relação a produtos para a saúde, né, dispositivos médicos, por exemplo, os esfigmomanômetros, não seria ideal aí uma comunicação do Inmetro com a vigilância sanitária para uma fiscalização? No momento que vocês identificaram um dispositivo médico armazenado de forma irregular, né, eu digo isso porque nós também temos armazém e temos que seguir uma série de normas, procedimentos, ter licença, uma série de documentos para poder armazenar esses produtos, armazenar e distribuir. Então, nesse caso, seria de fácil resolução se a vigilância sanitária fosse fazer uma fiscalização, né? E outra pergunta, em relação aos canais de e-commerce, o Inmetro poderia atuar também na fiscalização desses canais de e-commerce e punindo, né? Porque eles simplesmente colocam lá na página do anúncio, na página da plataforma deles, eles colocam as regras para anunciar. Então, eles colocam lá, o produto tem que ter, se for um produto médico, tem que ter registro na Anvisa. Mas o anunciante simplesmente não segue as regras, vai lá, anuncia, muitas vezes um produto que não tem metrologia, que não tem Anvisa. Então, não daria para o Inmetro começar a fiscalizar e punir o próprio canal de venda? De fato, é um ponto interessante, mas respondendo inicialmente a questão sobre a vigilância sanitária, é de fato também uma iniciativa importante, uma sugestão interessante, envolver todos os entes que podem agir nessa mitigação, nessa repressão ao comércio de instrumentos irregulares, mas é cada vez mais necessário haver uma otimização dos nossos esforços para essas ações de combate, porque, por exemplo, em casos de fraudes de bombas de combustíveis, por vezes a gente começa fiscalizando como um ente de supervisão metrológica, mas a gente precisa envolver a polícia, a gente precisa envolver a Secretaria de Fazenda, porque são crimes que passam a barreira da metrologia. No caso de instrumentos em plataformas de e-commerce não é diferente. São ilegalidades que superam o problema metrológico. A gente talvez puxe a primeira ponta do fio, mas depois, puxando bastante, a gente encontra uma cadeia de problemas a serem solucionados. Então, se a gente fosse listar todos os entes que precisariam estar envolvidos nisso, a gente teria, de fato, um ônibus chegando em cada centro como esse, né? Porque a Secretaria de Fazenda precisa estar envolvida, Receita Federal, a Vigilância Sanitária, o Inmetro. Isso, de alguma forma, precisa ser visto como um problema federal, como um problema único de Estado, para que a gente, de uma vez por todas, resolva isso sem precisar ficar mobilizando cada repartição, cada segmento, senão a gente sempre vai ter um trabalho cada vez mais difícil, que é desestimulado pelo esforço necessário exigido. E quanto à segunda questão, nós temos iniciado, mas já em andamento, tentativas de acordos de cooperação, que é o primeiro mecanismo, talvez o mecanismo mais amigável que a gente tem para facilitar a cooperação dessas entidades. O presidente falou ontem também, mais uma vez, que foi feito um chamamento público para aderirem amigavelmente a essa cooperação, para que isso pudesse ser, de fato, uma ação de parceria. Algumas plataformas se solidarizaram, se manifestaram interessadas em fazer parte disso. Eu citei a Americanas, porque se solidarizou e tem sido um parceiro, de fato, esforçado para colaborar com isso. Mas depois do primeiro, do segundo acordo firmado, a gente deixa uma mensagem clara: olha, abrimos o canal de colaboração e foi possível fazer uma ação de cooperação. Não sendo feito, a gente parte agora para o rigor da lei, porque existe uma legislação a ser seguida e, se ela não é seguida, ela precisa ser exercida assim como é para o consumidor, assim como é para o comerciante que é flagrado com o instrumento irregular. Enfim, esse é só o início de um trabalho e a gente espera cada vez mais e aumentando o peso das consequências para que
esse mercado seja cada vez mais desestimulado. Pessoal, vamos encerrar aqui. E eu acho que todo mundo está voltando um pouco de mais trabalho para casa. A gente tenta e a gente faz um ótimo trabalho. Tem cada vez menos a falta de servidor, mas o IPEM em São Paulo, por exemplo, ontem e hoje tem lacrados vários postos aqui em São Paulo, com fraudes de combustíveis. Preciso de outras ações, questão do e-commerce, instrumentos que entram de forma ilegal. A gente está sempre tentando fazer o melhor. E vamos tentar agora, junto com novas tecnologias e formas, que a gente possa aprimorar e ser mais assertivos no trabalho que nós fazemos, tanto em Metro quanto em IPEM. A gente agradece a atenção de todos vocês, agradeço aqui aos palestrantes, e a Patrícia está com fome. Então, vamos lá, vamos encerrar o nosso painel aqui. Infelizmente, o assunto é longo, mas temos que encerrar devido ao horário. Mas, por favor, mais uma vez, obrigada a todos pela participação. Vamos fazer a foto oficial aqui na frente. Por favor, enquanto eles fazem a foto oficial, eu informo novamente que a organização do evento estará oferecendo no almoço kit lanche a todos os participantes, composto de um lanche, um refrigerante e um molho. Caso alguém saia para almoçar, pedimos que retornem antes das 14h30 para darmos prosseguimento à programação sem atraso.